Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero retomar aquela série de videoaulas que eu venho fazendo aqui nesse canal e hoje trazendo para um assunto da antropologia, saindo um pouco da sociologia, não que não tenha a ver e que envolva a sociologia também, e da filosofia, da literatura e da história. Todas essas estão embutidas nesse assunto que eu vou falar hoje, especificamente de um autor, de um grande antropólogo, né, que revolucionou a forma de se fazer antropologia. Antes de continuar, eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema, das humanidades em geral. E também eu gostaria de lembrar que esse meu canal ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas, um sebo de excelência, dos meus grandes amigos Douglas e Simone, um abraço para vocês aí. Eles têm um projeto de pegar livros raros nos sebos de São Paulo, mineirando, né, por isso chamam Pepitas, né, livros nos sebos de São Paulo e disponibilizam para a venda na sua página do Instagram para todo o Brasil. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link da página do Instagram deles e com certeza vocês vão se deparar com algum livro que vocês estão procurando ou vai surgir interesse em algum outro livro. E os livros, assim como as viagens, as exposições, as visitas aos museus, tudo isso daí são coisas que a gente gasta para ficar mais rico, né? O conhecimento é algo que a gente gasta para ficar mais rico, né? Bom, hoje especificamente eu quero falar desse autor aqui, Bronisław Kasper Malinowski. Eu estou me baseando no livro da coleção Grandes Cientistas Sociais. É uma coleção elaborada pelo Otávio Ianni e o Florestan Fernandes, que fez muito sucesso nos anos 70 e 80, né? E no início dos anos 90 também. Hoje você encontra em alguns sebos, talvez você encontre algum exemplar desses nos sebos Só Pepitas também, né? E aí tem várias subdivisões essa coleção. Tem política, tem sociologia, economia e tem a parte de antropologia, que acho que é a cor verde, né, a cor de antropologia. Então aqui é o Malinowski, para vocês verem aqui, né, vem a foto do autor e depois vem uma espécie de resumo de sua grande obra, né. O Bronisław Kasper Malinowski, ele nasceu em 1884 em Cracóvia, na Polônia. Mas ele foi erradicado na Inglaterra e fez toda a sua carreira na Inglaterra, né? Ele faleceu em 1942 nos Estados Unidos, na New Haven, em Connecticut, nos Estados Unidos, em 1942, né? Uma morte até meio que precoce, se eu não me engano, ele tinha menos de 60 anos, né? Teve uma vida muito breve, mas se tornou uma grande celebridade, principalmente depois que ele lançou sua obra principal, Os Argonautas do Pacífico Ocidental, um livro de 1922, né? O Malinowski, ele tinha seguido a princípio sua carreira acadêmica na área de exatas, de matemática, enfim, física, né? Só que depois que ele leu aquele grande livro clássico da antropologia do James Frazer, né, o Ramo Dourado, The Golden Bough, né, The Golden Bough, o Ramo Dourado, que é um livro da antropologia difusionista, se eu não estou enganado, que fala que as culturas elas têm todas elas uma relação entre elas. Quem sabe um dia eu faço um vídeo sobre esse livro, é um livro muito, muito importante para a antropologia, né? Apesar de algumas coisas já estarem superadas, mas é um livro muito interessante, né? E depois que ele leu The Golden Bough, então, o Ramo Dourado, ele acabou indo para essa área da antropologia. Primeiramente, a antropologia até então, ela era uma ciência de comparação, né? Ela surge como uma ciência de comparação, e no século XIX ela era muito usada pelos evolucionistas culturais, né? Esses evolucionistas culturais, como o Taylor, o Morgan, né? O Lewis Morgan também, o que eles faziam? Eles entrevistavam os nativos nos seus gabinetes, o que ficou conhecido como antropologia de gabinete. E além de entrevistar os nativos nos seus gabinetes, eles também se baseavam muito nos relatos dos missionários que partiam e viajavam para esses lugares longínquos
e deixavam seus registros, né? Apesar do Lewis Morgan ele ter até, de certa forma, estudado de forma empírica os índios iroqueses, né? Os indígenas iroqueses dos estados da América do Norte, né? Mas o Malinowski ele vai fazer uma grande revolução, por quê? Porque ele foi aquele que criou o método etnográfico, a etnografia, e também a observação participante. O que é isso? Ele viajou para... Primeiramente ele esteve um tempo, se não me engano, na África do Sul, se eu não estou enganado. Ele foi para a Austrália na época também, mas ele fez muita carreira nas ilhas de Trobriand, na Melanésia, dos mares do sul, né? Onde ele estudou os trobriandeses e os mailus. E quando ele foi para lá, ele começou a fazer as suas observações. Ele fez várias viagens para lá, inclusive uma delas, ele ficou preso lá, sem poder retornar para a Europa, por conta da Primeira Guerra Mundial. Se eu não me engano, foi em 1918, né? Por conta da Primeira Guerra Mundial. Como ele era nascido em Cracóvia, essa parte da Polônia pertencia ao Império Austro-Húngaro. E como ele estava a serviço da Inglaterra, e a Áustria-Hungria era aliada da Alemanha, inimiga da Inglaterra, ele poderia sofrer algum problema, um tipo de problema. Mas nada aconteceu. Ele ficou lá em Trobriand fazendo sua pesquisa e deu tudo certo, né? Ele vai falando no Argonautas do Pacífico Ocidental, o começo desse livro, ele faz uma espécie de receita de bolo, né? Ele faz, lógico, metaforicamente falando, né? Uma receita de bolo, né? Todas as instruções de como se fazer uma etnografia, né? Nesse livro aqui da coleção dos grandes cientistas sociais, eles colocam esse capítulo, e ele fala do problema dos homens brancos que moravam lá, que quando você entrevistava os homens brancos, eles tinham uma visão preconceituosa dos nativos e tudo mais. E o erro de muitos antropólogos era viajar para esses lugares e entrevistar os homens brancos. E não tentar aprender a língua do povo local e tudo mais, né? Ele foi tentar falar com os nativos na língua Pidgin. Pidgin era uma língua inglesa, né? Era o inglês, só que o inglês colonial. Não era o mesmo inglês falado na Inglaterra ou nos Estados Unidos. O inglês colonial era conhecido como Pidgin. E esse Pidgin ele limitava muito, porque ele não conseguia entender muito bem as terminologias, ele não conseguia entender muito bem o próprio idioma Pidgin, né? E ele foi desenvolvendo, então, e em 6 meses ele aprendeu a falar a língua dos nativos, dos trobriandeses, né? Ele era um poliglota, ele falava espanhol, falava francês fluente, alemão, polonês, inglês, né? E ele aprendeu muito fácil, por ele ser também um linguista de certa forma, né? Ele aprendeu muito fácil aí o idioma dos trobriandeses, né? Bom, por que chama Argonautas do Pacífico Ocidental? Claro, ele estava no Pacífico Ocidental, mas os argonautas da mitologia grega eram aqueles grandes navegantes e tudo mais. E os povos trobriandeses, ou os próprios maelus também, os melanésios, eles faziam jangadas enormes, canoas e jangadas enormes, e eles viajavam longe, entre as ilhas ali, que são várias ilhas, é um arquipélago, né? Eles viajavam entre aquelas ilhas. Por isso que ele deu o nome de Argonautas. Essas jangadas, elas eram conhecidas como Lakatói. Lakatói eram conhecidas essas jangadas, né? E, inclusive, o Chile, né, e próprios lugares da América do Sul tiveram muita influência, da parte do Pacífico, né, voltada para o Pacífico, tiveram muita influência desses povos que antigamente, pejorativamente, eram chamados de aborígenes, né? Mas desses povos do Pacífico Ocidental, que navegavam grandes distâncias. Eles chegaram, inclusive, até a América do Sul também, né? E por isso que tem muita semelhança, até mesmo em alguns indígenas da Amazônia, com aquela saia de folhas que eles fazem, com a saia de folhas que os melanésios usam também. Possivelmente, muito possivelmente, tinha alguma relação entre esses povos. Mas na Ilha de Páscoa, principalmente, você tem muita influência desses aborígenes, vamos dizer assim, né? Que viajavam com suas jangadas Lakatói.
Bom, o Malinowski vai deixar cair por terra um argumento de que os primitivos eles viviam numa espécie de comunismo primitivo, vamos dizer assim. Ele vai falar que não, que esses povos eles eram comerciantes. Tinha a questão da reciprocidade, até o kula, que eu já vou falar o que significa, mas, por exemplo, a jangada, elas tinham um dono, e o dono da jangada tinha que disponibilizar a jangada para serviço da coletividade, com certeza, mas eles tinham um dono. E essa função do dono da jangada e a habilidade de navegação ou de pesca, que eles tinham de pesca também, era passado de forma hereditária. E os feiticeiros, os místicos, né? O que o pessoal chamaria aqui no Brasil de pagelança, né? Os feiticeiros também, essa função era passada de forma hereditária. Então eles tinham papéis e divisão do trabalho, eles tinham divisão de organizações e funções dentro da sociedade deles, e até de um certo comércio, embora não tivesse dinheiro, mas tinha o colar lá, eles tinham um colar que era feito da mandíbula, né, do crânio, né, das pessoas que morriam. Eles pegavam a mandíbula ou dos inimigos, né, e faziam uma espécie de colar, né? E tudo isso ia ser trocado no kula. O kula é um sistema de trocas baseado na reciprocidade, já vou falar disso, né? Bom, e eles também têm uma sociedade, eram pelo menos uma sociedade muito baseada no status, né? E essa questão de status também diferencia uns que são mais ricos do que outros. Portanto, não é um comunismo primitivo, de certa forma. Eles valorizavam muito os inhames. Eles tinham cabanas e celeiros que eles preservavam os inhames, né? E algumas pessoas tinham mais inhames do que outras, e isso definia até mesmo os casamentos. Tinha uma espécie de nobreza, vamos dizer assim, daqueles que se casavam com aqueles que tinham mais posse, né? Ele vai falar que tudo isso não é muito diferente do mundo do branco, não é muito diferente do mundo do europeu. Assim como tem as joias da coroa, que são joias da coroa da rainha da Inglaterra, vamos dizer assim, ou do rei da Inglaterra, eles tinham também, dentro das suas limitações, os colares de conchas ou os próprios inhames, que fazia com que um cidadão fosse mais rico do que outro, né? E ostentasse também, né? Ele vai falar também uma coisa que eu achei bem curiosa, que os homens brancos que trabalham, né, tem a divisão do trabalho, são operários, tanto camponeses, mas sempre reclamam do seu trabalho e sempre estão mirando o ócio, mirando o descanso e o ócio, né? E eles também, os melanésios, também tinham esse direito à preguiça, vamos dizer assim. Mas se você deixava de trabalhar, deixava de contribuir para o todo, você se tornava um pária. E muitas vezes você ia ser funcionário de um dos homens brancos que dominava a ilha e tudo mais, né? Então isso é muito curioso porque não é muito diferente da nossa sociedade, embora pareçam mundos totalmente distintos e muito longínquos entre um e outro, né? Bom, ele também vai estudar a questão dos sacerdotes, não, dos místicos, né, dos feiticeiros. E ele constata que o feiticeiro não é que ele tem poderes sobrenaturais, embora às vezes a comunidade ache que ele tem. Ele simplesmente um conhecedor do terreno e um conhecedor dos fenômenos naturais. Então ele sabe quando vai chover, ele sabe quando vai ter uma boa colheita, e aí ele elabora todo um ritual, onde nesse ritual ele vai deixar transparecer que esse ritual tem a ver com as mudanças climáticas ou as mudanças nas colheitas que terão brevemente, né, futuramente. Então o povo acredita que ele é um místico, mas na verdade ele não tem poderes sobrenaturais. Ele é um simples conhecedor do terreno e do ambiente e sabe fazer uma leitura que os demais não sabem fazer. Ele fala da instituição casamento também, né? Como funciona, e é muito curioso, porque os trograndeses
quando um pai dá um presente para o filho, ele fala que é uma espécie de simbologia para falar que ele tem relações com a mãe daquele filho. Então é como se ele tivesse pedido permissão para ele do homem ter relações com a mãe, com a mulher, né? Então ele presenteia o filho. Mas a autoridade principal do filho não é o pai, o seu progenitor, e sim o irmão da mãe, o irmão mais velho da mãe. Então, na verdade, é o tio. É o tio que é a figura mais importante e que vai se encarregar da criação e de cuidar daquela criança, de cuidar daquele indivíduo. Não é o pai. Embora não seja uma sociedade patrilinear, né? De certa forma ela é matrilinear por conta de ser o irmão da mãe, mas é uma figura masculina, que é o tio, né? Que tem autoridade maior sobre o indivíduo, né? Sobre a criança, né? O Malinowski ele vai ser o grande precursor da antropologia funcionalista. O que significa isso? Significa que funções biológicas elas têm correspondência na própria organização da sociedade. E a sociedade, cada membro dessa sociedade, ele desempenha uma função. E o todo, então, o todo dessa sociedade é o conjunto dessas funções que meio que se harmonizam e se integram na sociedade. Se uma das partes ela não funciona bem, você tem uma espécie de desregramento e compromete o todo. É como um corpo humano onde cada órgão funciona, mas se algum órgão estiver enfermo ou doente, ele vai comprometer o funcionamento do todo. Dizem que essa ideia foi muito inspirada no Durkheim, né? O Durkheim foi um grande defensor do funcionalismo na sociologia e vai influenciar muito o Malinowski, né? O sobrinho do Durkheim, o Marcel Mauss, né? O Marcel Mauss, que estudou sobre a dádiva, se inspirou muito nos escritos do Malinowski, principalmente em relação ao Kula. Já vou falar desse sistema de trocas e de presentes e contrapresentes, né, que eles tinham lá e trocavam nesse sistema, né? O funcionalismo do Malinowski vai dizer então que basicamente nós temos que satisfazer as nossas necessidades biológicas na sociedade, nas instituições da sociedade, e elas seriam a necessidade de abrigo, principalmente, entre outras, né, mas principalmente a necessidade de abrigo, a necessidade de procriação, de alimentação, e seriam essas três, né? Abrigo, procriação e reprodução, né? E alimentação. E através dessas necessidades básicas surgiriam então as instituições da cultura, né? Esse seria o funcionalismo. Aí tem aquelas ideias de, por exemplo, por que nós enterramos os mortos? É por conta de não ter por conta da putrefação do corpo e não proliferar doenças. É uma necessidade física, uma necessidade biológica, que dessa necessidade surge o rito. E isso é o contrário do que, por exemplo, o Radcliffe Brown vai dizer sobre o funcional estruturalismo. Qualquer dia eu ainda vou fazer um vídeo do Radcliffe Brown também, que é um outro antropólogo mais contemporâneo ao Malinowski, que eu gosto bastante dele, também até por ele ter estudado lecionado, até por ele ter lecionado na antiga Escola Livre de Sociologia e Política, que é onde eu estudei e me formei também, né? Então tem o sistema do Kula. E o que é o sistema do Kula? Ele vai falar que eles têm um sistema de comércio, de trocas. O ensaio sobre a dádiva do Marcel Mauss vai falar sobre essas trocas. E aí eles tinham uns braceletes que eram conhecidos como mawali, e os colares que eram conhecidos como soulava. Os colares soulava, quando eles iam navegando nas ilhas, no arquipélago para fazer essa troca, eles faziam em sentido horário. E os braceletes mawali, eles faziam em sentido anti-horário, no sentido contrário.
Nessas trocas, você tinha aqueles que ostentavam mais, que tinham mais braceletes e mais colares para trocar do que outros. Por isso que não era, de novo, o argumento do comunismo primitivo. Você tinha diferenças sociais, entre aspas, vamos dizer assim, entre os trobriandeses, entre os melanésios, entre os primitivos, né? E esse sistema do Kula é um sistema de troca que é baseado também no comércio. Embora eles não tenham dinheiro físico e a questão do lucro, tem uma lógica de comércio nisso que anula as teorias de comunismo primitivo, né? O Kula foi muito estudado e esse livro dele foi um revolucionário. Ele também escreveu um livro sobre a vida sexual dos primitivos, né? E ele se tornou uma grande celebridade, o Malinowski, né? Ele se tornou uma celebridade. Ele popularizou a antropologia por conta desses estudos dele, né? Foi muito controverso, muito criticado e polêmico com o seu livro da vida sexual dos primitivos, né? E mais recentemente que eu digo assim, nos anos 60, 70, já depois da sua morte, a sua irmã, ela divulgou uns diários dele, e aí foi muito... isso caiu por terra algumas ideias meio que místicas e mágicas da relação dele com os primitivos, né? Como se fosse uma relação bonita, uma relação que não tivesse problemas, porque nesses cadernos dele ele confessa às vezes que ele está cansado, e tem até termos etnocêntricos, né? Alguns até racistas, e aí quer dizer então que em alguns momentos de dificuldade ele sentia muita falta do mundo do homem branco, que era o mundo ao qual ele pertencia, né? O Malinowski, ele vai depois lecionar antropologia na London School of Economics, a LSE, né? A London School of Economics de Londres, que vai ser uma faculdade principal, né? Pioneira no ensino da antropologia, né? E depois a Universidade de Chicago, que vai fundar, por exemplo, a faculdade qual eu estudei, a Escola Livre de Sociologia e Política, também vai ter uma grande protagonismo, não só na antropologia, bem como na sociologia, né? E aí tem aqueles estudos de comunidade do Donald Pearson, a ecologia humana, todos esses estudos que, quem sabe, mais pra frente eu faço um vídeo falando sobre, né? Bom, então é isso. O que vocês devem ter em mente do Malinowski, então, é o funcionalismo, a cultura baseada em funções biológicas, para saciar e satisfazer essas funções biológicas, e a sociedade integrada onde cada um exerce uma função, que é o contrário do que o Radcliffe Brown falava. E também da etnografia e a observação participante. Nessa observação participante, ele fala que você tem que ser o máximo imparcial possível, embora seja um pouco impossível a imparcialidade 100%. Mas se você tentar manipular o objeto para chegar numa conclusão prévia que você já tem, então você não está fazendo um estudo empírico honesto, né? O estudo empírico honesto não pode ter a manipulação do observador. Os povos trobriandeses e melanésios se tornaram mundialmente conhecidos graças ao Malinowski, né? E hoje esses países são países que têm um turismo muito forte por conta das praias e tudo mais, né? Bom, então é isso. Recomendo veemente a antropologia e principalmente os ensinamentos do grande Bronisław Kasper Malinowski. E é isso aí, gente. Fico por aqui hoje. Grande abraço. Valeu!